A gente vai ver a parte mais interessante hoje. Eu acho que muita gente vai gostar do que a gente vai ver hoje. Então a gente vai ver basicamente como é que funciona os money markets, né, que são os bancos dentro do DeFi. Então eles são muito bons para quem gosta de renda passiva. Bom, quem não gosta de renda passiva, né? Todo mundo gosta de renda passiva. Eu também não sou diferente. Então eu vou explicar um pouco melhor como é que funciona esses money markets dentro do DeFi e como que a gente usa eles, tá bom? A gente pode usar eles de uma forma bem tranquila, sem se preocupar. E tem a forma que a gente usa com mais estratégias, coisas mais avançadas, um pouco mais para otimizar mais os retornos do ganho. Tem N estratégias que a gente usa. Vou mostrar algumas, mostrar umas 5 estratégias. Bom, vou falar qual que eu uso, às vezes com mais frequência e tal, esse tipo de coisa. E as situações. O mais importante para quem investe assim, de forma mais ativa e está buscando um retorno mais otimizado e tudo mais, tem algumas situações ótimas onde a gente aplica essas estratégias. Então não é sempre que a gente aplica as mesmas estratégias, as coisas vão mudando às vezes. Eu queria falar um pouquinho de stablecoin, mas não vai dar para falar de stablecoin, porque money market é um assunto bem maior. Stablecoin a maioria das pessoas entende um pouco o que é, mas às vezes é importante explicar. Antes de eu falar dos bancos dentro do DeFi, vamos só lembrar rapidamente como é que funciona os bancos no sistema convencional, né? Os bancos do sistema convencional que a gente usa, né? Que a gente usa normalmente. Então, no sistema convencional, a gente deposita o nosso dinheiro, né, no banco, e o banco pega essa grana e simplesmente empresta para todas as pessoas, onde as pessoas pegam dinheiro emprestado e fazem o que elas precisam fazer com o dinheiro emprestado, ou seja, todo mundo usa alavancagem, né? A gente que pega empréstimo, a gente que usa cartão de crédito, a gente está usando alavancagem o tempo todo. Então, é uma atividade normal no mercado. Ok, então isso funciona dessa forma. Então, as pessoas que depositam o seu dinheiro no banco, então para ela é uma forma de poupança, coloca o seu dinheiro lá, o banco empresta esse dinheiro para outras pessoas, essas pessoas, né, pagam juros, então lá retorna o capital ao banco, pagando juros, e parte desses juros é o que a gente ganha do banco, né? Por ter depositado o nosso capital lá. Então é assim que o banco faz dinheiro, então ele cobra mais juros de quem está pegando dinheiro emprestado. Então é dessa maneira que o banco tem ganho, né? No final das contas, dessa maneira. Nesse processo todo, se você tiver um segundo para me responder, quem é que mais ganha dinheiro nesse processo todo? Nessas três fases aqui, é esse cara ou é esse cara? Quem é que mais ganha dinheiro aqui? Claro que esse cara aqui depende também do que ele faz, né? Ele pode estar pegando dinheiro emprestado para comprar um trator e esse trator produzir cada vez mais, então pode ser que esse cara ganhe mais, né? Mas normalmente, quem ganha mais é esse cara aqui. Bancos. Normalmente quem ganha mais é esse cara, certo? E a gente que deposita o dinheiro na poupança lá, as taxas de juros são ridículas, né? São extremamente baixas, então para a gente fica complicado colocar dinheiro no banco, no sistema convencional, para ter juros extremamente baixos. Então vamos lá, então no sistema DeFi a gente está tirando essa entidade aqui do meio, tá? Tirando essa entidade e está substituindo por essa outra entidade aqui. Só que essa entidade agora, na verdade, é um smart contract, tá bom? Um contrato inteligente. Então o que está acontecendo? Está acontecendo basicamente a mesma coisa, as pessoas estão depositando o seu capital, só que agora numa forma digital. Bom, falar a forma digital soa um pouco comum, porque tudo é digital, certo? Todo dinheiro que a gente usa é digital. Mas vamos falar assim, o cara deposita um criptoativo, né? Vou falar um termo melhor. Só que agora, em vez de ser o fiat, né, o dinheiro convencional que a gente usa aí, na verdade é o dinheiro digital que vive dentro do mundo do blockchain, né? E a gente deposita dentro de smart contracts, põe esse dinheiro lá dentro, e outras pessoas que querem pegar o dinheiro emprestado, observe essa seta aqui, tá vendo? As pessoas que querem pegar dinheiro emprestado, elas têm que depositar também dentro desse smart contract. Então, na verdade, eu que sou poupador, né, eu deposito dentro desse smart contract, e eu que também quero pegar empréstimo, eu também deposito dentro desse smart contract. Esse é o comum, tá bom? Esse é o cenário comum que estou descrevendo. Tem outras situações, mas eu não vou entrar. Mas esse é o cenário comum que a gente faz o tempo todo aqui dentro do DeFi. Beleza, então o que acontece? Esse cara que quer pegar dinheiro emprestado, ele precisa depositar alguma coisa, algum criptoativo, para poder pegar alguma coisa emprestada.
Tá? Então ele sempre tem que dar uma garantia, se ele quiser fazer esse empréstimo, normalmente. E aí ele pode pegar esse empréstimo em qualquer coisa que estiver disponível dentro desse smart contract para ele pegar emprestado. Normalmente, o valor do empréstimo que ele consegue pegar, ele tem que ser 75% do valor do que ele está dando como garantia. Esse é o comum, ou seja, a minha garantia ela tem que valer mais do que o que eu estou realmente pegando emprestado. Esse é o normal. 75% é o número razoável que a gente costuma usar. Os protocolos costumam usar esse número, 75%. A gente evita chegar nesse limite, 75%. A gente geralmente fica entre 50% e 60% do limite, porque tem um risco de liquidação que eu vou explicar mais à frente. Beleza, então esse cara pode pegar o dinheiro emprestado e fazer o que bem entender. Então essa garantia dele só é liberada quando ele retorna, né, quando ele paga o empréstimo dele que ele fez, essa garantia dele fica disponível para ele pegar de volta. Quando ele paga, ele pode pagar tudo, pode pagar só um pouquinho. Ninguém fala exatamente como, cada um faz o que bem entender na hora de pagar. Ok, então só um detalhe. Esse smart contract, na verdade, a gente chama de pool. A gente simplesmente todo mundo põe dinheiro dentro desse smart contract e as pessoas simplesmente chegam e pegam o dinheiro e fazem isso. Agora, eu que emprestei, eu que estou pegando meu capital e estou colocando lá dentro, lembrando, quando eu estou colocando lá dentro, eu estou fornecendo liquidez. Na verdade, eu como poupador, eu estou fazendo isso, botando isso. E o cara que quer fazer empréstimo, ele também está fazendo a mesma coisa, também tem que depositar lá dentro para poder ter a garantia. Eu sou o poupador, eu só quero uma poupança, só isso. Eu quero depositar e quero ganhar juros aí desse pessoal que está pegando dinheiro emprestado. Ok, show. Então o cara recebe juros. Esses juros são pagos a cada segundo. Na verdade, a cada bloco que é minerado, o juro é pago. Não existe juro pago daqui a um dia, daqui a uma semana, no mundo igual ao mundo convencional. Não, o juro é pago a cada segundo. Cada bloco que é minerado, esse cara aqui que depositou está recebendo juros. Esse cara aqui, que pegou dinheiro emprestado, a cada segundo o juro está sendo computado. A gente pode ver exemplo, mas eu posso abrir um protocolo e a gente vê exemplo disso. Normalmente os juros, eles variam depende muito dos protocolos. Os protocolos mais antigos os juros são mais baixos, entre 3%, 5% até 7%. Os protocolos mais antigos. Os protocolos mais novos, os juros são mais generosos. Vão de entre 10% a 20%. E às vezes muito mais do que isso, mas eu não vou entrar nos juros mais extremos, maiores que a gente tem. Senão algumas pessoas já vão achar que eu estou falando de algum scam, alguma coisa desse tipo. Então os juros costumam normalmente variar entre 10, 15 até 20%. Então só isso em relação ao mundo convencional é completamente diferente. Lembrando, no sistema convencional você teve o banco tem que te cobrar realmente, porque o banco tem que pagar as pessoas, o banco tem conta para pagar, né? E tudo isso. Então é normal que o banco tente ganhar dinheiro da melhor maneira, da forma mais otimizada possível, obviamente, porque tem que ter lucro também. E aqui não existe exatamente esse smart contract, ele não está tentando ganhar dinheiro para ele, exatamente, não é dessa forma. O dinheiro está sendo distribuído para as pessoas que estão fornecendo o capital lá dentro e é assim que está sendo distribuído entre todo mundo. Então todos os participantes estão recebendo dinheiro nesse processo. O smart contract, basicamente, ele não fica com nada, ele só é um código. Então os juros geralmente são em torno disso. Beleza. Essa atividade de empréstimo dentro do DeFi, pessoal, ela é completamente normal, a gente faz isso normalmente, por N motivos, eu vou ilustrar alguns motivos do porquê que a gente faz isso. Isso é completamente aberto, você não precisa pedir permissão para ninguém para interagir com nenhum contrato, basta você conectar a sua carteira e você interage com esse contrato, pega o seu empréstimo, faz o que você bem entender. Não tem limites, às vezes tem alguns limites, mas normalmente é tudo aberto, você pode pegar $1 emprestado, quando você pode pegar $1 milhão emprestado. Você pode pegar o quanto tiver disponível dentro daquele contrato. E normalmente tem operações que o pessoal pega milhões. Eu vou explicar poucas situações onde isso ocorre. Bom, os tipos de empréstimos em DeFi. Então a gente tem os empréstimos com garantia, que foi esse que eu acabei de explicar, que é o comum, que a gente usa bastante. Eu vou mostrar alguns exemplos, a gente vai tendo tempo eu vou mostrar, a gente faz alguma coisa. E tem os empréstimos sem garantia. O mais comum, mesmo que os usuários comuns como eu, enfim, a maioria das pessoas, a gente usa esse daqui. Então a gente dá uma garantia e faz o empréstimo de qualquer coisa.
O outro é esse daqui, o sem garantia. Normalmente usado apenas em flash loans. Normalmente. Agora, esse flash loans é uma tecnologia que é impossível de existir no mundo real. Por quê? Porque é o tipo de empréstimo onde você faz ele, você pode pegar o quanto de dinheiro você quiser. Não tem limite, o quanto você quiser. É o quanto estiver disponível dentro daquele pool. Agora, para você pegar esse empréstimo, você tem que devolver ele no mesmo bloco que está sendo minerado. É algo muito, muito bacana, muito bacana. Assim, tem um certo nível de complexidade para quem nunca viu isso. Como assim? Eu pego um empréstimo, eu pego $1 milhão. Sim, você pega $1 milhão, pode fazer o que você bem entender, mas você precisa devolver no mesmo bloco que está sendo minerado. Tá? Bom, depois eu posso fazer um vídeo melhor lá no canal explicando o que é uma transação, porque uma transação, o pessoal acha que geralmente transação é apenas uma única ação. Não, uma transação dentro do mundo do blockchain são várias transações ali dentro que na verdade compõem uma única transação. Então, esse tipo de empréstimo sem garantia já normalmente é o flash loans. Não vou entrar em flash loans, é um tópico muito bacana, mas não vou entrar. O foco realmente nesse momento é o com garantia. Sobre sem garantia, pessoal, existe agora novos protocolos. Lembrando, essa tecnologia está toda no início, okay? Ou seja, tem muita coisa para ser desenvolvida ainda. Então, já tem protocolos onde eles estão criando um sistema de crédito direto no blockchain, que verifica o meu comportamento dentro do blockchain, blá, 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 esse tipo de coisa, e aí me dá um tipo de empréstimo. Então já tem protocolos fazendo isso. Não está tão difundido ainda porque está no início, então tem que ter uma certa cautela ao implementar esse tipo de coisa. Os tipos de garantia, que tipos de garantias que existem e como funciona, só para vocês entenderem. Normalmente são esses três aqui, então onde eu tenho que ter uma garantia, que é um collateral, em inglês se chama collateral. Então tem a situação onde eu tenho que dar um collateral, tem a situação onde eu coloco tudo dentro de um pool, ou seja, para criar liquidez, e tem o sistema peer-to-peer também. Tem poucos protocolos focados nisso. O mais interessante, na verdade, é esse daqui. Então, esse aqui também está sendo usado. Então, o que acontece? Só para vocês entenderem, tá? Esse que é colateralizado, esse aqui também é colateralizado, certo? Só que esse daqui, que a gente chama de Collateralized Debit Positions, nesse sistema, eu deposito um token para dar como garantia e eu recebo um outro token. Só que esse outro token que eu estou recebendo, ele está sendo criado naquele momento. Ele não existia antes. Naquele momento, ele está sendo gerado. Quem faz isso? O MakerDAO. O MakerDAO é o protocolo mais antigo, ele foi o protocolo que criou o DAI, e ele faz exatamente isso. Você deposita Ethereum, bom, antigamente era só Ethereum, hoje é Ethereum, o USDC, tem vários outros tokens para fazer isso. Mas antigamente o MakerDAO era simplesmente Ethereum, você depositava um Ethereum e gerava DAI, o DAI era criado do nada naquele momento. Então, o que você deu como garantia, o seu Ethereum, era a reserva para que o DAI existisse. O MakerDAO foi o que introduziu esse tipo de coisa com a moeda DAI. O Enca hoje faz isso perfeitamente, o Enca funciona muito, muito bem. É um dos protocolos que eu mais gosto e que eu uso com frequência. Esse daqui que é o pool, né? Que quando eu falo pool, quer dizer tudo dentro do smart contract. E eu mesmo assim tem que ter um collateral. Então, o que acontece nesse caso aqui? Eu deposito algo para ser como garantia, e aí eu posso pegar emprestado um outro token. Só que esse outro token que eu estou pegando emprestado, não é que ele está saindo do nada, na verdade ele já existe, ele já está dentro do pool ali. Então eu estou simplesmente pegando dinheiro emprestado que alguém já botou lá dentro, várias pessoas já colocaram lá dentro. Esse daqui é o que eu vou mostrar para vocês um pouco melhor. O Aave, Compound, que são os protocolos mais conhecidos, que vocês devem ter ouvido, fazem exatamente isso. A maioria dos protocolos no DeFi eles fazem exatamente isso. Então você pega dinheiro emprestado de outras pessoas, mas ninguém se conhece, a gente não está nem aí. Geralmente os juros flutuam, os juros não são fixos, eles são variáveis, é o normal. E isso é em função da demanda. Então se tiver mais gente pegando empréstimo, pouca gente pegando empréstimo, os juros estão mudando a cada segundo. Eu sei que para muita gente esse conceito de como assim, os juros estão mudando a cada segundo, os juros estão mudando a cada segundo. Se tiver muita demanda, pouca demanda, o smart contract automaticamente ele muda, ele pode cobrar mais juros, menos juros, esse tipo de coisa. As pessoas estão acostumadas, a gente está acostumado com juro fixo, a gente sempre quer juro fixo. Mas esse é um detalhe, já tem protocolos que conseguem oferecer juros fixos. E eu posso mostrar isso mais à frente. Esse outro caso aqui é o caso onde você quer pegar um empréstimo,
Só que aí eu quero pegar o empréstimo de uma outra pessoa, direto de uma outra pessoa. Então eu chego e falo assim, eu preciso pegar um empréstimo de $10.000, mas eu quero pagar apenas 1%, 1% ao mês, nessas condições. Aí aparece uma outra pessoa, eu aceito essas condições. Então nesse momento é uma interação pessoa a pessoa, para fazer esse tipo de coisa. É algo que geralmente eu não uso. Você tem que achar alguém que combine com as condições que estão sendo colocadas. Poucos protocolos fazem esse tipo de coisa. Mas por que a gente pega empréstimo? Por que a gente pegaria empréstimo dentro do DeFi? Aí eu quero colocar os exemplos. Tá? E aí a gente vai entrar no tal da renda passiva. Mas já vamos chegar lá. Então o primeiro motivo é, claro, fazer alavancagem. A gente pega empréstimo sempre para fazer alavancagem de alguma coisa. Exemplo, eu posso depositar um Ethereum, $1.000, esse K significa 1.000, ok? Eu posso depositar $1.000 de Ethereum e pegar emprestado $600 de USDT. E daí eu posso comprar mais Ethereum. Então, eu só posso fazer isso se eu achar que o Ethereum vai continuar subindo. Se o Ethereum vai continuar subindo, eu posso fazer exatamente esse tipo de coisa. Então, eu depositei um Ethereum dentro do Money Market, peguei o USDT, uma stablecoin emprestado, e com essa stablecoin eu vou e compro mais Ethereum. Então, eu estou alavancando 1,6 vezes, tá, a minha posição, porque eu acho que o Ethereum está subindo. Eu posso fazer o contrário também. Eu posso depositar uma stablecoin, então eu tenho uma stablecoin, e eu acho que o mercado vai cair. Por algum motivo, estou achando que o mercado vai cair. O que eu posso fazer? Eu posso depositar uma stablecoin, pego emprestado Ethereum, por exemplo, e aí eu pego esse Ethereum e vendo por USDT. E deixo o Ethereum cair. Se o mercado cair, você está torcendo. Pode cair à vontade. Tá? Depois que o mercado caiu legal, você volta e compra o Ethereum, que agora está mais barato. Compra o Ethereum, volta e paga o protocolo que você pegou. Enfim, esses são exemplos, só para vocês terem uma ideia de coisas que a gente faz. Outra coisa que o pessoal usa, por exemplo, para fazer hedge, né? Então, hedge é gerenciar o risco. Estou achando que o mercado vai cair e eu posso adotar essa estratégia de pegar o empréstimo, comprar, vender, deixar o mercado cair e depois volto e pago o banco. Outro exemplo comum que a gente tem feito, que o pessoal tem feito bastante, é para otimizar imposto. Então imagina só, se você precisa de dinheiro, mas você supõe que você tem BTC, você acredita no BTC e tudo, mas você não quer vender o seu BTC, ele é um ativo muito importante para você. O que você faz? Você coloca o teu BTC como garantia e pega o empréstimo, que é o dinheiro que você precisa, e faz o que você quer fazer no mundo real com o dinheiro. Em termos de imposto, tá? Isso não é ganho de capital, então não é tratado como ganho, você não precisou vender o BTC, então você pode gerenciar imposto dessa forma. Então eu não vendo BTC, nem nenhum da meu criptoativo que eu tenho, e simplesmente coloco ele como garantia e pego o dinheiro que eu preciso. É uma estratégia que eu adoto nesse sentido. Tá? Coloco lá. Fazer compras do dia a dia, outro exemplo que a gente pode fazer, tá? Mesmo motivo, eu tenho BTC ou Ethereum, o que for, acredito nesses criptoativos e não quero vender, mas preciso da grana aqui no meu dia a dia, por alguma coisa, fazer alguma coisa. Então, mesmo motivo, eu pego grana emprestada nesse sentido. Flash loans, bom, eu não vou discutir do flash loans, mas uma boa prática que a gente tem usado o flash loans, geralmente, o que acontece? Um exemplo, suponha que eu tenho uma dívida lá no Aave. Então eu botei BTC como garantia e peguei um dinheiro emprestado aqui no mundo real e gastei dinheiro e não tenho como pagar a minha dívida. E aí, o que acontece? Eu acho que o BTC vai cair no mercado, o BTC vai cair, mas eu acho que o Ethereum não vai cair tanto. Eu acho que o BTC vai cair aí e o Ethereum vai descer, mas não vai descer tanto igual ao BTC. O que eu faço? Eu pego e mudo a minha dívida. Então eu estou devendo BTC, eu quero fazer o seguinte, eu quero trocar minha dívida e na verdade, ao invés de ficar devendo BTC, eu quero ficar devendo Ethereum. Tá? É normal a gente usar flash loans para isso. Muito bom para fazer esse tipo de coisa. Tem outras aplicações de flash loans, mas não é ideia a gente discutir isso agora. Principais protocolos que a gente usa dos money markets, bom, vocês devem conhecer, o principal deles hoje é o Aave. Fantástico, a Aave realmente é fantástico, dos protocolos mais seguros. Compound, extremamente seguro,
são protocolos mais antigos, ok? Extremamente resilientes. Enca no Terra Luna. Esses dois protocolos são nativos da rede Ethereum, o Enca da Terra Luna. Esse cara acabou de ser lançado na semana passada na rede da Fento. Mas vocês estão vendo aqui, isso aqui é o TVL, tá? O quanto de capital tem dentro desses protocolos nesse momento. Só para dar uma ideia, tudo isso aqui é money market e tem muito mais. E vai surgir cada vez mais, é normal, vai continuar surgindo cada vez mais. A gente está só no início dessa tecnologia. Bom, como é que eu faço uma pesquisa para descobrir os protocolos que estão pagando as maiores taxas de juros? A gente quer, eu quero depositar minha grana, mas será que o Aave é o melhor local, tem o maior juros para colocar lá? Então tem sites como o LoanScan, DeFi Rate, que são sites onde você vai e eles te mostram o juro de cada moeda. Suponha que você tenha DAI, e aí você fala assim, cara, qual é o melhor protocolo que está pagando juros, para minha poupança? Eu quero ter uma poupança e eu tenho DAI e eu simplesmente quero ganhar aí uma grana, deixar meu capital aí. Qual é o melhor protocolo para colocar essa grana? Você vai nesse site e te mostra os protocolos que estão pagando os juros em diferentes moedas, stablecoins, ou mesmo as moedas que estão mais voláteis também. Bom, deixa eu falar das estratégias, tá bom? Aí a gente volta para as perguntas. Então, tem N estratégias, ok? Nesse tipo de coisa. Essas que estão aqui são as mais simples, que eu costumo usar e que são voltadas para renda passiva. Então eu posso usar apenas stablecoin, esses são exemplos. Então suponha que eu tenha BTC, eu pego meu BTC, deposito, e eu pego emprestado uma stablecoin, e essa stablecoin eu posso ir depositar no Curve, que é um outro protocolo fantástico, um dos mais antigos dentro da rede Ethereum. Então a gente confia bastante no Curve. E o Curve paga um juros legal para stablecoin. Então olha o que você está fazendo, você depositou BTC, deu como garantia, você não quer vender o seu BTC, pegou emprestado uma stablecoin e essa stablecoin você está depositando em outro, então você está otimizando o retorno, tá? Enquanto isso, você está segurando o BTC. Isso é uma estratégia. Estratégia 2. Essa estratégia 2 o pessoal chama de delta neutro. Essa estratégia é muito boa para fazer farming, para fazer mineração de liquidez. Na live anterior, na nossa aula 2, eu expliquei sobre mineração de liquidez. E normalmente a gente faz mineração de liquidez também nos protocolos, nos money markets. No momento está acontecendo alguns programas no Aave, na rede Avalanche, o Trader Joe, que acabou de lançar ontem, eu vou mostrar, vocês vão ver os juros estão muito bons. E normalmente a gente pode fazer esse tipo de coisa. Então, como assim? O que é isso? Como assim estratégia delta neutra? Eu deposito o BTC e aí o que eu pego emprestado? Eu pego emprestado o BTC. Mas por que eu estou fazendo isso? Pelo seguinte, existe o risco de liquidação, que eu vou comentar mais à frente. Então, o risco de liquidação significa que eu pego a grana emprestada, a minha garantia que eu estou dando, se ela cair muito de valor no mercado, eu posso ser liquidado. Quando eu falo ser liquidado, pessoal, tem muita gente quando ouve ser liquidado acha que é um negócio de outro mundo. Não, liquidado você não é liquidado 100%, você é liquidado um pouco só para manter a posição saudável de volta. Só se realmente tiver um crash muito grande, suponha o BTC crash, o BTC tem um crash muito forte, você pode ser liquidado, mas geralmente não é assim, você é liquidado 100% e perde toda a sua garantia. Tá? Então, nesse exemplo aqui, significa o seguinte, esse delta neutro é porque se o BTC sobe, a garantia que você deu está subindo. E o que você pegou de empréstimo também está subindo junto. Então, eles andam junto. Agora, quando você deposita BTC e pega emprestado uma stablecoin, aí a coisa é diferente. Tá? A stablecoin ela não fica variando. Agora, se o BTC desce, você começa a entrar no risco de ser liquidado. Tá? Então, essa estratégia chama de delta neutro. E aí eu pego o BTC emprestado e eu vendo esse BTC por stablecoin. E o que eu posso fazer com essa stablecoin? Posso depositar lá no Curve ou depositar em outro local. Mas por que eu estou fazendo isso? Eu estou fazendo isso porque eu quero fazer farming. E o farming, que é a mineração de liquidez, ele te paga os juros maior, você ganha mais tokens quando você deposita e você também pega empréstimo.
Então, quando eu estou fazendo mineração de liquidez, eu também pego empréstimo por esse motivo. O protocolo está me pagando para fazer esses empréstimos. E eu faço da forma que tento otimizar cada vez mais para poder ganhar mais tokens. Tá? Pego a stablecoin e coloco em outro protocolo. Exemplo aqui o Curve. Estratégia 2, farm alavancado. Esse farm alavancado, bom, ele é mais seguro. Então eu depósito, estou colocando o mesmo exemplo com o BTC, para ficar, todo mundo conhece o BTC. Eu faço o depósito de BTC, pego emprestado o BTC, novamente, que nem na anterior. Tá? E aí eu pego esse mesmo BTC que eu peguei emprestado, e o que eu faço com ele? Eu deposito ele no mesmo protocolo onde eu peguei ele emprestado. É a estratégia que eu costumo fazer. Essa estratégia 3 eu costumo fazer. Tá? Eu faço isso quando eu acho que o BTC vai subir. Quando o ativo que eu estou colocando como garantia, se eu acho que ele vai subir, eu faço essa estratégia. Então eu adoto a estratégia 3 e também a estratégia a 4. Então a estratégia 4, mesma coisa, meu depósito continua igual, só que agora eu pego emprestado a stablecoin, vou e compro o BTC. E aí eu pego esse BTC e deposito no mesmo protocolo. Essa estratégia é das que eu mais uso, normalmente. Então nesse caso eu estou fazendo long. Tá? Então eu acho que o meu ativo vai subir, a minha garantia vai subir, eu pego a stablecoin e compro mais dele. E eu pego ele e deposito no mesmo protocolo. É uma estratégia, bom, muita gente adota essa, eu também adoto porque é simples de monitorar, não tem muita... Essa aqui também é bacana de monitorar, então a 3 e a 4 são relativamente tranquilas. Estratégia 5... Oi. Qual que é a diferença dessa estratégia 3 para a estratégia 4? Você tem mais ganho você comprando BTC ao invés de só depositando direto? Depende. Depende dos juros que estão sendo oferecidos. Se o juro no empréstimo estiver sendo oferecido maior para o BTC, eu vou pegar o BTC. Pode ser que, na verdade, o juro não seja maior para o BTC, o juro seja maior para a stablecoin. Então, eu não vou pegar a stablecoin emprestada, eu não vou pegar BTC emprestado, eu vou pegar a stablecoin emprestada. Entendi. Porque o juro está maior para ela. Aí eu vou abrir uns protocolos e vocês vão ver exatamente isso. Estratégia 5, eu pego a stablecoin emprestada e mas daí o que você faz com essa stablecoin? Eu pego ela agora e vou para um outro ecossistema DeFi. Tá? É uma coisa que o pessoal começou a fazer agora. Você está na Avalanche, por exemplo. Você deposita o teu BTC lá no Aave, pega a stablecoin emprestada e aí com essa stablecoin você vai lá para a Phantom, lá para a rede da Phantom. Aí você fala, caraca, os juros estão pagando bem juros aqui em stablecoin na rede da Phantom. Você vai lá e deposita a stablecoin e você começa a fazer todo o novo processo dentro daquele outro ecossistema. Então basicamente você está sendo pago para ir para outras redes. Lembrando, pessoal, essas estratégias que a gente usa é quando o protocolo está pagando a gente para fazer isso. Riscos. Risco de smart contract, esse existe sempre, independente da situação. Não importa se estou falando de money market ou DEX, tudo é smart contract, então esse risco está sempre lá. Aí eu quero dar um exemplo sobre a liquidação, para quem ainda não está muito familiarizado com a liquidação. Suponha que o LTV é chamado Loan to Value Ratio. O que é isso? Isso significa o seguinte, é o quanto você pode pegar emprestado em relação à sua garantia. Exemplo, eu depositei $10.000 de BTC, e eu peguei emprestado $5.000 de uma stablecoin. Nesse exemplo, então minha garantia é BTC e o que eu estou pegando emprestado é uma stablecoin. Falta escrever aqui stablecoin. Enfim, estou pegando isso emprestado. Tá, aí vamos avaliar o que está acontecendo. Então, aí eu quero saber o seguinte, cara, o quanto o BTC precisa cair para eu ser liquidado? É uma pergunta que a gente quer saber. Eu depositei BTC e eu quero saber se eu vou ser liquidado, qual é o preço que o BTC tem que cair para mim ter o risco de ser liquidado. Tá? A conta simples que a gente faz, por exemplo, aqui $5.000, então eu divido os $5.000 pelo percentual do LTV, esse é o preço, o quanto ele deveria, o quanto da minha garantia. Então a minha garantia nesse momento vale 10 mil, se ela cair esse 75%, ela vai valer esse valor aqui. Isso significa que o BTC precisa cair 33% para eu ser liquidado.
Então 33% você pega o preço do BTC. Se você fez isso agora, você pega, né, tira 33% do preço do BTC nesse momento e você vai ver o quanto é o preço do BTC que ele precisa cair para você ser liquidado. Essa é a maneira que as pessoas põem na tabela, a gente faz isso e tal. Outra maneira que a gente faz para monitorar esse tipo de coisa, se você não quer fazer esse tipo de conta, a gente simplesmente coloca um bot ali dentro do Telegram e esse bot fica monitorando para você e ele te avisa quando você entra numa situação mais crítica, esse tipo de coisa. Os bots é normal, a gente usa muito bots no Telegram para avaliar esse tipo de coisa.